Olá, bom dia, e é um grande privilégio poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Nosso tema para o estudo bíblico de hoje é a respeito do perdão, um tema bíblico e o que a Bíblia nos ensina sobre ele, que é da maior importância para a vida cristã, porque com relação a esse tema está baseada a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com os irmãos, a nossa comunhão e a nossa vida em comunidade cristã, como servos de Deus, procurando fazer a sua vontade. Então nós vamos, por alguns minutos, conversar sobre esse tema baseado nos ensinamentos da Palavra de Deus, em alguns textos da Palavra de Deus que nos falam sobre ele. E, antes de tudo, perdoar, não é? O ato de conceder perdão, liberar perdão, oferecer perdão, significa não cobrar uma dívida ou relevar os erros de alguém para conosco. Significa liberar ou remir a ofensa que alguém tenha cometido contra nós. Ou ainda, abrir mão do ressentimento e dispensar da pena ou da dívida aquele que nos ofendeu. A Bíblia vai nos mostrar que esse assunto ele é algo que está muito ligado à nossa vida e à nossa saúde espiritual, porque é um assunto que está ligado diretamente à nossa obediência a Deus. Se perdoamos, estamos obedecendo a Deus. Se não perdoamos, estamos desobedecendo a Deus. E para o nosso estudo de hoje, nós vamos olhar 4 situações em que esse assunto é mencionado, em que ele é ensinado. Nós vamos olhar uma oração, uma pergunta, uma parábola e uma instrução. E essas quatro situações, elas vão nos mostrar ensinamentos a respeito do perdão. E com isso, nós podemos solidificar, basear nossa fé e o nosso procedimento de uma forma agradável ao Senhor nosso Deus, de uma forma que honra e glorifica o nome do Senhor Jesus. Então vejamos, primeiro vamos observar a oração. Me acompanhem em Mateus capítulo 6, versos 12 e depois 14 e 15. O verso 12 de Mateus 6 diz: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores." E mais adiante, nos versos 14 e 15, Jesus está dizendo assim: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas." A oração aqui é a oração do Pai Nosso, que mais do que uma oração para ser decorada e repetida, é um modelo de oração que tem os conteúdos que são os modelos para as nossas orações diárias. E dentro de nossas orações diárias, o que o Senhor Jesus está nos ensinando, quando os discípulos pediram que Ele os ensinasse como orar, é que nas suas orações diárias, eles deveriam pedir que o Senhor Deus os perdoasse, que o Pai Celeste os perdoasse as suas ofensas, mas com um detalhe: os perdoasse assim como cada um de nós tem perdoado aqueles que nos ofendem. Então, essa é uma oração muito positiva, porém muito perigosa, porque se nós estamos perdoando,
por nossa vez, estamos pedindo que sejamos perdoados de verdade. Mas se nós não estamos perdoando, fazer esse tipo de oração é pedir que Deus não nos perdoe, porque nós estamos pedindo perdão, e perdão assim como nós perdoamos, sendo que não perdoamos. Então, na verdade, estaríamos pedindo a Deus para não nos perdoar. E esse assunto é tão importante e central nesta oração, que ao terminar de dizer como eles deveriam orar, Jesus fez um comentário. Ele fez os que nós lemos nos versos 14 e 15. Porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, também o seu Pai Celeste te perdoará. Mas se você não perdoar aos outros as suas ofensas contra você, tampouco o seu Pai Celeste perdoará as suas ofensas. Então, com esta oração, nós aprendemos na palavra de Deus, Jesus ensinando como orar, que os seus discípulos deveriam conceder perdão às outras pessoas, àqueles que os ofendem, para que por sua vez possam orar e pedir ao Pai Celestial que perdoe também as suas ofensas. E essa é uma oração diária e é algo que tem que ser praticado sempre. A segunda coisa, a segunda situação é a pergunta. E aí vamos um pouco mais para frente, para o Evangelho de Mateus, agora no capítulo 18, e nós vamos ler os versos 21 e 22. Mas aqui Jesus, ele estava falando para os seus discípulos como se deve tratar um irmão culpado. E aí vem os ensinos, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vem os ensinos falando como deve ser o procedimento. E depois de falar sobre isso, Jesus acrescenta, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Então Jesus está falando que a comunhão, o relacionamento entre os irmãos precisa ser tratado para que ele possa criar um ambiente em que as pessoas tenham total liberdade de se reunirem e então, reunidos em nome de Jesus, Jesus se manifestar no meio deles. Aí, dentro desse assunto, Pedro compreendeu que essa é uma questão complicada, porque as pessoas com quem mais convivemos, mais nos relacionamos, mais conversamos, mais lidamos no dia a dia, as que estão mais próximas, é justamente com essas pessoas que nós vamos ter mais dificuldades, vamos nos ofender, vamos nos distratar, vamos nos criar situações em que será necessário perdoar. E aí Pedro fez uma pergunta, né, pela percepção da dificuldade que era ter esta comunhão para que em nome de Jesus eles estivessem juntos e Jesus se manifestasse. E ele pergunta: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E ele ensaia ele mesmo uma resposta. Ele diz: 7 vezes? Mas Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus multiplicou em muito a perspectiva de Pedro quanto à quantidade que deveria perdoar. Bom, essa é uma conta matemática que dá para se fazer e o resultado é 490 vezes. 70 vezes 7 dá 490 vezes. Então, se a gente quiser uma resposta exata, é essa. Mas eu entendo que o que Jesus quis dizer aqui não é exatamente uma quantidade fixa, um número matemático, mas muito mais o que ele quis nos ensinar com esta resposta à pergunta de Pedro é que não há uma quantidade, e se houver, ela é muito maior do que a gente pensa, do que a gente imagina. Que na verdade o tanto que se deve perdoar
é o tanto que for necessário. Não porque a outra pessoa merece, porque se arrependeu, porque se consertou, ou porque pediu perdão, não, mas porque é um mandamento do Senhor para que haja comunhão, e Ele então nos manda perdoar. E aí a terceira situação, ela nos traz a parábola, que também nos ensina sobre o perdão. A parábola é a continuação dessa pergunta de Pedro, porque logo em seguida a pergunta, Jesus então conta a parábola para esclarecer um pouco mais esse assunto, né? E então ele fala de um senhor que ajuntou os seus servos para lhes pedir contas, e trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Olha, isso também é uma conta matemática e dá um número astronômico, mas em resumo significa que esta pessoa tinha para com o seu senhor uma dívida que ele não conseguiria pagar. Nem que ele trabalhasse toda a sua vida, toda a sua família, todos os seus bens, tudo fosse ajuntado para pagar essa dívida não seria paga. Era uma dívida que ele não conseguiria pagar. E ele implorou, pediu, rogou e disse: "Sê paciente comigo, que tudo te pagarei." E então o senhor daquele servo, agora estou no verso 27 do capítulo 18, compadecendo-se dele, mandou-o emaora e lhe perdoou a dívida. É isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz com você. Tínhamos perante Ele uma dívida que jamais conseguiríamos pagar, mas Ele, na sua misericórdia e amor para conosco, pelo sacrifício que Jesus realizou no Calvário, pagando em nosso lugar, Ele se compadece de nós, e quando nós nos arrependemos, confessamos e pedimos o seu perdão, ainda que a dívida seja uma dívida que não conseguiríamos pagar, Ele nos perdoa. Mas a parábola continua dizendo que saiu aquele servo dali e encontrou um conservo, um outro servo, seu, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o conservo pediu implorando: "Sê paciente comigo e te pagarei." Mas ele não quis. Antes lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, se entristeceram muito e foram falar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, disse-lhe: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como eu me compadeci de ti?" E assim, indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também, acrescentou Jesus, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha, depois da pergunta de Pedro, quantas vezes devia perdoar, Jesus contou essa parábola para dizer: nós devemos a Deus, pelas nossas ofensas e pelo nosso pecado, uma fortuna que jamais conseguiríamos pagar. Essa dívida era completamente impossível de ser paga, mas Ele nos perdoou, se compadecendo de nós e enviando Jesus para pagar essa dívida em nosso lugar, para assumir a nossa culpa e pagar a nossa dívida. E quando um irmão peca contra nós, nos ofende, fala alguma coisa, faz alguma coisa, ele precisa do nosso perdão. E aqui Jesus diz: é como um conservo que deve muito menos. Se por um lado a dívida de um era impagável, a dívida do outro era perfeitamente pagável.
100 denários eram 100 dias de trabalho, e com um pouco de paciência aquela dívida seria paga. Assim são as ofensas que os outros nos causam comparado aos nossos pecados que ofendem a Deus. E a instrução de Jesus nessa parábola é que assim também o nosso Pai Celeste fará conosco, como a história dessa parábola. Se cada um de nós, do íntimo quer dizer do coração, de dentro, de verdade, não perdoarmos aos nossos irmãos. É isso que essa parábola nos ensina. E em quarto e último lugar, nós temos uma instrução dada pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, os versos 25 a 32. Nessa carta e nessa instrução, o apóstolo Paulo está dando exortações à santidade. Ele está falando o que deveria ser feito para manter a santidade na vida do crente, na vida do cristão, do servo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritarias, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, irmãos? Isso é a instrução que o apóstolo Paulo está dando, e dentro de um contexto em que ele está nos exortando à santidade. Então, isso quer dizer que perdoar aos nossos irmãos faz parte de uma vida de santidade. Se a gente quer ter santidade para agradar ao Senhor, se a gente quer ser santo para ser agradável ao Senhor, a gente precisa também praticar o perdão. A gente precisa conceder perdão, liberar perdão, perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que necessitam do nosso perdão. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoai vós também. Nos manda perdoar uns aos outros, porque em Cristo Jesus nós fomos perdoados. E em amor ao Senhor, em obediência ao Senhor, devemos nós também perdoar uns aos outros para manter a comunhão, para restaurar o relacionamento, a intimidade, para podermos estar juntos na presença do Senhor, invocar o nome de Jesus e Ele se manifestar entre nós como nos prometeu. Perdoar é uma ordem e requer obediência. Independente da pessoa culpada ter se arrependido, se consertado ou ter pedido, nós perdoamos porque o Senhor Jesus nos manda perdoar. E a outra parte é entre ela e Deus, mas a nossa parte diante de Deus é perdoar, conceder perdão, liberar perdão. Quando fazemos isso, obedecemos. E quando obedecemos, honramos ao Senhor Jesus, honramos ao seu nome, glorificamos a Ele e reconhecemos que o sacrifício que Ele fez e que nos concedeu perdão, nós recebemos com gratidão e agora, por nossa vez, também oferecemos perdão àqueles que necessitam. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ficar gravada no seu coração e possa abençoar a sua vida.
que você possa orar e sondar o seu coração, perguntar ao Senhor: Senhor, o que há na minha vida, no meu interior, no meu coração, alguém, uma situação, uma ofensa que eu preciso perdoar. E ouça a voz do Senhor, Ele vai falar com você e mostrar para você, e você pode com toda confiança orar e pedir: Senhor, me ajuda, me capacita, me fortalece, me faz querer e realizar, o liberar, o conceder perdão, assim como o Senhor me perdoou. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe, que essa palavra faça bem ao seu coração e traga paz, alegria, restauração. Amém.